Querida igreja, recebam todos a paz do Senhor. Amém. Tem alguém feliz com Jesus aqui nessa noite? Glória a Deus. Os que trouxeram a Bíblia, tomem ela em suas mãos, por favor. E vamos abrir em Atos dos Apóstolos. Deus de glória. Capítulo de número 3, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do versículo de número 7, no nome de Jesus. Enquanto você está localizando, eu quero glorificar a Deus pela oportunidade em retornar a essa casa, para juntos adorarmos ao nome do nosso Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Rafael, que tão carinhosamente nos ofertou o convite para estarmos aqui. E a minha palavra é de gratidão à vida dele, à de toda a casa. E a minha oração é que Deus o preserve em graça, sabedoria, saúde, para continuar guiando este povo rumo às mansões celestiais. Quero louvar a Deus pela vida de todos os ministros que estão aqui na minha retaguarda. Deus seja louvado na vida de cada um dos senhores. E também, aproveitando o ensejo, quero transmitir um abraço da minha igreja e do meu pastor. Nós somos da Assembleia de Deus Ministério Rio das Flores, na cidade de Barra do Piraí. E lá nós somos pastoreados pelo pastor Sebastião Ribeiro. Você recebe esse abraço nessa noite? Amém. Amém. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do versículo de número 7. Quantos encontraram, digam amém. Amém. Queridos, acompanhem de acordo a sua tradução bíblica. A minha diz assim: E ele, tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e ossos do tornozelo receberam força. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando, exaltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andando e louvando a Deus. E reconheceram ser ele o que assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. Eles ficaram cheios de admiração e assombro pelo que lhe acontecera, e você que pode, diz amém. Pode tomar o seu assento, irmão, por favor. Amados, nós estamos diante de um texto que todos nós conhecemos, e confesso aos irmãos que esse texto tem ardido muito forte ao meu coração para poder ministrar. E eu quero compartilhar aqui algumas lições que Deus ministrou ao nosso coração. E para isso, eu preciso de toda a sua atenção nessa noite. O livro de Atos dos Apóstolos é o segundo livro escrito pelo doutor Lucas. E Lucas, quando ele escreve o livro de Atos dos Apóstolos, ele vai falar para nós do surgimento da igreja. E não só do surgimento da igreja, mas dos Atos dos Apóstolos. O nome do livro ele é muito propício, porque vai falar acerca dos Atos dos Apóstolos, os atos destes homens a qual nós conhecemos como apóstolos. Lucas escreve 2 livros. O primeiro é a escrita evangelística que carrega o seu nome, e ele endereça como o evangelho segundo escreveu Lucas, e vai endereçar não só a um povo que está na Grécia, mas também a um homem por nome de Teófilo. Dentro dessa escrita, Lucas vai tratar de milagres do nosso Jesus, e ele mesmo fala que ele escreve a Teófilo não só daquilo que ele ouviu, mas daquilo que ele investigou. O segundo que ele escreve é Atos dos Apóstolos, que ele também vai endereçar a Teófilo. Só que em Atos dos Apóstolos ele não fala só do nascimento da igreja. Existem as pregações destes homens, existem milagres desses homens, e a própria teologia vai nos ensinar que não existe um outro livro que fale tanto do Espírito Santo quanto Atos dos Apóstolos. E os teólogos corroboram da ideia que este livro poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, mas o escritor prefere colocar Atos dos Apóstolos. Então, dentro deste livro, nós temos aqui alguns pormenores. Primeiro, é o livro que mais fala do Espírito Santo. Nós temos as pregações de Pedro, a pregação de Paulo, nós temos milagres em que eles realizaram, inspirados pelo poder do Espírito Santo. E a pergunta que fica é:
Por que não Atos do Espírito Santo? Por que não milagres dos apóstolos? Por que não pregação dos apóstolos, mas sim Atos dos apóstolos? Porque para Lucas, mais importante do que os milagres e do que os atos dos homens, para Lucas, mais importante do que os milagres e do que as suas pregações, é os atos que você tem. Júnior, o que você está querendo dizer? Mais importante para Lucas do que aquilo que você fala em cima do altar, é aquilo que você vive quando desce do altar. O problema é que tem muita gente falando bonito demais, vivendo muito feio. E para Lucas o que importa pode até falar feio, mas vive bonito. Júnior, porque a história nos revela que a palavra, a pregação, a eloquência, ela atrai multidões, mas o exemplo, ele arrasta multidões. E Deus está gritando para alguém aqui nesta noite: se tu queres falar de Jesus, antes de falar de Jesus, viva Jesus primeiro, porque o teu exemplo vai contar mais do que as tuas palavras. Então Lucas, ele começa a falar para nós, e no capítulo 1 ele vai falar da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo aos céus. O capítulo 2 é o cumprimento da promessa, a descida do Espírito Santo. E no capítulo de número 3, Lucas começa a narrar para nós a seguinte coisa: que Pedro e João subiam juntos ao templo à hora nona para poder orar. E o que vai me chamar a atenção é que naquele período existiam 3 períodos de oração. O primeiro período de oração era às 9 da manhã, o segundo período de oração era ao meio-dia, e o terceiro período de oração era às 3 horas da tarde, mais conhecido como hora nona. E por que é hora nona, Júnior? Para aquele povo, o dia não começava às 0 horas, assim como começa para mim e para você. Para aquele povo, o dia começava às 6 da manhã. Então soma aí, 6 mais 9 dá 15. Então é por isso que eles colocaram o apelido de hora nona, porque era a 9ª hora do dia. Então eles vão subir aquele período para poder orar. E quando eu vejo eles indo ao templo para poder orar, Deus começa a descer coisas ao meu coração, e eu preciso compartilhar com você. Perceba que eles vão ao templo no período que eles sabem que lá o povo vai estar orando. E o que é oração? Oração é consultar quem sabe do teu amanhã. Quando você dobra o teu joelho para você poder orar, você está consultando alguém que sabe do teu amanhã. E oração é diferente de clamor. Quem clama grita, e quem ora conversa. E quando você conversa, você não só fala, mas você também se silencia para poder ouvir. Pregador, o que você está querendo dizer? Quando tu dobrares o joelho para orar, não só dobre o joelho com o intuito de pedir, mas silencie para que Deus possa falar à tua alma e ao teu coração. A Bíblia também diz que Paulo vai escrever 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 17. Ele grita para aquela igreja, para aquele povo: orai sem cessar. E a palavra e a expressão sem cessar no grego é sem interrupção, sem cansaço, sem parar. Nunca se viu dias tão difíceis como esses que nós temos vivenciado, e nunca se precisou tanto orar como nos dias atuais. O que Deus começa a gritar para nós nesta noite é: ore até sentir que orou. Não se canse de orar, Júnior, porque é tempo de orar. A palavra oração no hebraico vem de uma expressão por nome tefilá. E o que é tefilá? Tefilá é uma chave que o pai entregava na mão do filho quando o filho deixava de ser menino, ou seja, quando o filho atingia a maioridade. Este filho tomava posse dessa chave, e essa chave dava acesso a um cofre, onde o pai tinha preparado tesouros e guardado para o filho acessar quando ele atingisse a maioridade. Pregador, estou boiando. Quando você dobra o joelho e você ora, lembra que lá nos tempos primórdios da igreja, o que os nossos irmãos diziam? A oração é a chave da...
Eles nunca mentiram. Quando você ora, você está pegando a chave que o Pai Celestial preparou para você. Só que essa chave te dá acesso a um cofre de tesouros que Deus tem preparado para a tua vida. Levante a tua mão para receber essa palavra. Quando você dobra o joelho para orar, você acessa os tesouros que Deus tem preparado para você. Tem muita gente que está deixando de viver coisas extraordinárias porque não ora, mas Deus está nos alertando nessa noite: se tu orares, tu terás acesso àquilo que eu tenho preparado para a tua vida e para a tua casa. Quem está tomando posse dessa palavra? Então, quando você ora, você consulta quem sabe do teu amanhã. Quando você ora, você não se deve cansar. E quando você ora, você toma posse de uma chave que te dá acesso aos tesouros que Deus tem preparado para você. Então Pedro e João, eles vão ao templo com o intuito de orar. Eles vão ao templo com o intuito de orar. E a Bíblia revela para nós que todos os dias era colocado um homem à porta do templo com o intuito de pedir esmola. A Bíblia diz que ele era coxo. Só que irmãs e irmãos que estão aqui nessa noite, redobre atenção. Não é ao acaso que esse homem é colocado à porta do templo, é proposital. Juro, porque milhares de pessoas passavam por ali nos 3 períodos de oração: às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 horas da tarde. Milhares de pessoas passavam. E na cabeça do povo vamos colocar ele na porta do templo, porque ele na porta do templo, o povo que vem para o templo, eles são mais sensíveis, eles são mais fáceis de dar esmola. Então quem coloca ele na porta do templo também está lucrando com a estadia dele na porta do templo, está tendo dinheiro com a estadia dele na porta do templo. Por quê? Ele está rico, irmão. Quer ver? Vamos fazer uma conta aqui. Aqui deve ter o quê? Umas 40, 50 pessoas? Vamos supor que aqui tenha 50 pessoas. Faz aí 50 pessoas por 3 períodos. Estou jogando muito baixo, tá, irmão? Já dá 150 pessoas. Suponhamos que essas 150 pessoas, cada uma, ofertou na vida desse homem R$2. Já dá R$300. Só que não é R$300 em um dia, é R$300 todos os dias. Tá bom para você em um mês de 30 dias, sim ou não? Olha o tanto de dinheiro que dá. E eu estou jogando baixo. Então aquele homem está na porta do templo, não é ao acaso, irmão, é proposital. Porque quem está o colocando lá também está lucrando com a estadia dele lá. Só que a Bíblia diz que este homem, ele era o que, igreja? Ele era coxo. Ele era o que, igreja? Coxo. Coxo não é paralítico, e paralítico não é coxo. Pregador, explica a diferença. Marcos capítulo de número 2, a Bíblia revela que um homem paralítico vai ser levado por 4 amigos até Jesus, aonde ele está. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. A Bíblia também diz que Pedro vai orar por um homem que está paralítico há 8 anos, por nome de Enéas. Quando a pessoa é paralítico, a Bíblia chama de paralítico. E qual é a diferença de paralítico para o coxo? O paralítico é uma pessoa que tem uma paralisia nas pernas, a tal ponto de não conseguir andar. Ele precisa ser carregado. E o coxo, ele até anda, mas ele anda com uma certa dificuldade. Pregador, então explica o que é ser coxo. Ser coxo, já viu uma pessoa que manca da perna? É uma pessoa que é coxa. A pessoa não se torna coxa, a pessoa nasce coxa. Por quê? Uma das causas da pessoa nascer coxa é pelo fato dela poder ter nascido prematuramente, falta de líquido amniótico, problema na gestação. Isso tudo pode ocasionar que a pessoa nasce coxa. E a ciência explica que uma pessoa coxa, ela tem um desencaixe na vida. Qual é um desencaixe? O fêmur não está encaixado perfeitamente no quadril. Não estando encaixado perfeitamente no quadril, essa pessoa se torna coxa, fazendo com que ela manque da perna a tal ponto de caminhar, mas sim com uma certa dificuldade. Então esse homem, ele anda, Júnior, anda, mas com uma certa dificuldade. E a Bíblia revela para nós que ele já veio coxo desde o ventre da sua mãe. Então perceba que ele até caminha, mas caminha com uma certa dificuldade. Então todos os dias alguém pega ele,
e leva ele para a porta do templo. Só que reparem comigo, por favor. Eu já vou começar a mergulhar com vocês. Reparem comigo, por favor. Quem o coloca na porta do templo, nunca o colocou para dentro do templo. Vou falar de novo. Quem o coloca na porta do templo, nunca o colocou para dentro do templo. Por quê, Júnior? As pessoas que estão por detrás do coxo sabem. No dia que esse homem passar para dentro do templo, a vida dele muda. E se a vida dele mudar, a nossa fonte seca. Então, já que a gente, para nossa fonte não secar, a gente coloca ele na porta, mas para dentro ele não vai. A gente coloca ele na porta, mas para dentro ele não vai. Pregador, aonde você quer chegar? Desconfia de gente que só quer te levar até a porta, mas nunca te colocou para dentro da porta. É a máxima que temos vivenciado no dia de hoje. As pessoas te querem até te ver bem, só não querem ver você melhor do que elas. Desconfia dessa galera que quer que você permaneça do jeitinho que você está. Desconfia dessa galera que quer que você permaneça da forma com que você está vivendo. Deus tem coisas maiores e melhores para a tua vida. Deus tem coisas grandiosas para a tua casa. O teu Deus é um Deus de coisas extraordinárias, e Ele está dizendo: afaste-se dessa galera que quer que você permaneça na mesmice. Deus tem coisa maior preparada para a tua vida e para a tua casa. Então desconfia desse povo que quer que você permaneça do jeito que você está. Desconfia desse povo que quer que você continue sempre levando a vida que você tem. Se tu queres continuar nessa vida de mesmice que você tem, continua. Mas não reclama de gente que está do teu lado, que quer avançar, que quer romper. Não chama ele de soberbo, não chama ele de ambicioso, chama ele de crente. Juro, porque Deus tem coisas maiores preparadas para a nossa vida. Você está crendo naquilo que eu estou pregando nessa noite? Então quem leva ele para a porta nunca o colocou para dentro da porta. Nunca o colocou. Nunca o colocou para dentro da porta. Pregador, e aí? Só que naquele dia ele está na porta, meu amigo pastor Rafael. Ele está na porta. E na proporção que ele está na porta, quem é que está subindo? Pedro e João. Ele olha Pedro e João subindo. E ele fala: com certeza esses caras vão me dar esmola. Com certeza esses dois vão me abençoar com aquilo que eu quero. Ele estende a mão e fala: ouro e prata, por favor. Ouro e prata, por favor. Preciso de dois ligados. Ouro e prata, por favor. Pedro e João, fitando os olhos nele. A palavra fitar no grego significa fixar. Então vai olhar fixamente para eles. E na proporção que olha fixamente para ele, diz: nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos nós vamos te dar. Júnior Marques, aonde você quer chegar? Aqui. O que nas entrelinhas Pedro e João está dizendo para aquele coxo é: tu ganhou ouro e prata todos os dias e isso não mudou a tua vida, mas aquilo que nós vamos te dar nesta noite, isso vai mudar a tua vida e vai mudar a tua história. O que Deus está falando para Madureira nesta noite de quarta-feira é: ter dinheiro é bom, ter a conta bancária é gorda, mas isso não muda a tua história. O que muda a vida do homem é o poder e a presença do Espírito Santo sobre a vida dela e sobre a vida dele. Eu vim pregar para alguém nesta noite e dizer: você não precisa ter muito dinheiro, você pode não ter influência na prefeitura de Barra do Piraí, você pode não ter amigos influentes, mas você tem algo que é melhor do que isso: o poder e a presença do Espírito Santo. Dá uma olhadinha para a tua vida 5 anos atrás e lembra da onde que Deus te tirou. Lembra aquilo que Ele fez na tua vida. Lembra a transformação que Ele fez na tua casa. Precisou de dinheiro, precisou de prefeito, precisou de vereador? Eu acho que não. Mas quando Jesus entrou na tua vida, Ele mudou a tua história, Ele mudou a tua casa, Ele mudou a tua vida, Ele mudou os teus projetos. Juro, porque o que muda a vida do homem não é a conta bancária dele. O que muda a vida do homem é o poder e a presença do Espírito Santo.
Eu sinto o céu se aproximar sobre nós aqui, gente. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite. Você pode estar num cenário de crise, você pode estar num cenário de guerra, você pode estar num cenário de falta. É desses cenários que Deus gosta. O poder e a presença do Espírito Santo vai mudar a tua vida e vai mudar a tua história. E eu já quero profetizar, pelo poder da palavra, a tua vida vai dar um 360 graus. Quem vivia chorando vai voltar a sorrir. O tempo de guerra dará lugar a um tempo de paz. O tempo de perda dará lugar a um tempo de vitória. Não é por causa de dinheiro, não é por causa de prefeito, é por causa do poder e da presença do Espírito Santo. Ele tinha ouro e prata todo dia, e aquilo nunca mudou a vida dele. Mas no dia que ele encontrou dois homens cheios do Espírito Santo, a vida dele seria transformada. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite. Será que você ainda não entendeu que não é o teu emprego que vai mudar a tua história? Não é a tua influência que vai mudar a tua história. Não é o teu parente rico que vai mudar a tua história, mas é esse poder que eu estou pregando aqui que vai mudar a tua história. É esse poder que eu estou pregando aqui que vai mudar a tua história. Eu não vim falar de chave, eu não vim falar de carro, eu vim falar da presença do Espírito Santo. E essa presença ainda muda o homem, essa presença ainda muda a vida da mulher, essa presença ainda muda cenários. E eu quero pregar e dizer para alguém: essa presença vai mudar a tua história. É essa presença que vai mudar a tua história, minha senhora. Pregador, mas eu já estou com 50 anos, e daí? Pregador, eu já estou com 60 anos, e daí? Sabe qual que é o nosso defeito nos dias atuais? A gente olha para o nosso cenário primeiro, para depois crer na promessa. Aí quando a gente olha para o cenário promessa, o resultado é o quê? Olhar para a nossa idade. Mas eu já estou com 30, se não aconteceu até hoje, não vai acontecer. Deixa eu te dar uma resposta bíblica aqui. Todas as vezes que você colocar em dúvida aquilo que Deus falou ao teu respeito, que você olhar para a tua idade e dizer: ah, mas já está muitos anos, já se passaram e nada aconteceu. Lembra de Abraão e Sara. Pregador, boiei. Deus fez um homem de 99 anos de idade e uma mulher de 90 ser pai e mãe. Por que ele não pode fazer a senhora com 50 viver as promessas? Então para de incredulidade e crê no Deus que te fez a promessa. Tua idade não inibe Deus de realizar o que tem que realizar. O teu cenário não impede Deus de fazer o que tem que fazer. Todas as vezes que você pensar em duvidar da promessa, olha para o absurdo que Deus fez na vida de Abraão e Sara. Se ele fez um homem de 99 ser pai e uma mulher de 90 ser mãe, ele pode fazer a senhora com 50 viver milagre. Ele pode fazer o senhor com 50 viver milagre. Olha para mim aqui. Aquele homem agora ouviu a palavra de Pedro e João. Nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que temos vamos te dar. Tá, o que vocês têm? Em nome de Jesus, levanta e anda. Irmão, olha para cá, redobre a atenção, por favor. Pedro não tinha ouro, Pedro não tinha prata, mas ele tinha uma palavra. Só que aquele homem, vai apertar um pouquinho, mas não tem problema, tá? Aquele homem está tão apegado no cenário
de comodismo que ele vive, que todo dia alguém pega ele, coloca ele na porta, que ele não dá crédito para aquilo que Pedro está liberando. Perceba que ele não levanta e ele não anda. Ele não levanta e não anda. É diferente de Marcos 2. Quando Jesus está de frente com aquele paralítico, ele olhou e disse: levanta, pega a tua cama e anda. Ele levantou na mesma hora, pegou a cama e andou. Deus de glória. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, depois você lê em casa, quando Pedro está de frente a Enéas, Pedro também libera a palavra, Enéas levanta e começa a andar. Mas esse homem aqui não. Pedro precisou tomar uma atitude. Qual é a atitude? E tomando pela mão direita. Pregador, o que você está querendo dizer? Ele está tão apegado no que está vivendo que ele não consegue dar crédito para a palavra liberada. E eu não preciso fechar o olho, bater pé no chão, fingir que Deus está me revelando. Que tem gente que está aqui nessa noite que está tão apegada no cenário que está vivendo, o cenário de falta, o cenário de guerra, o cenário de prova, o cenário de luta, o cenário de escassez, que você não consegue dar mais crédito à palavra que é pregada desse altar. Júnior, por que você está dizendo isso? Porque Deus está falando com alguém aqui. Teu cenário já te dominou e você não consegue dar mais crédito à palavra que é pregada, porque na tua cabeça é mais uma campanha, é mais uma pregação de milagre, é mais uma pregação de vitória, mas a minha vida continua a mesma. Por quê? Já deixou ser dominada pelo cenário. Mas deixa eu liberar uma palavra aqui. Teu cenário não altera a palavra de Jesus, mas a palavra de Jesus vai mudar o teu cenário nessa noite. Eu estou vendo alguém de mão levantada dando glória a Deus. Teu cenário não altera a palavra de Jesus, mas a palavra de Jesus, ela muda o teu cenário nessa noite. Pregador, eu não creio nisso. Vamos para a Bíblia, livro do Gênesis, capítulo 1. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, sobre as águas, e havia trevas sobre a face do abismo das águas. Qual é o cenário? Cenário de trevas. Versículo de número 3, quem entra no cenário? Deus. Fazendo o que? Liberando a palavra. Qual é a palavra? E disse Deus: haja luz. O que é que houve? Houve luz. Ou seja, a palavra do Deus Todo-Poderoso, ela ainda muda cenários. Eu quero pregar para alguém nesta noite e dizer: não me importa qual é o teu cenário, me importa o que eu estou pregando nessa noite, e pelo poder desta palavra, teu cenário será mudado. Aleluia! Eleva a chama. Teu cenário vai ser mudado. Essa enfermidade vai bater em retirada. Esse tempo de escassez vai acabar. Esse quebra-pau dentro da tua casa acaba hoje, Júnior, porque a palavra de Deus ainda muda cenário. Aleluia, aleluia, aleluia. Sinto a presença de Jesus no nosso meio. Aleluia! Aleluia! A Bíblia diz, pastores, que Pedro vai estender a mão e vai tomar aquele homem pela mão direita, e aquele homem vai levantar. Como que eu quero alguém ligado e muito de Bíblia para pegar isso daqui? Por que Pedro vai estender a mão para ele? Porque um dia Pedro teve uma mão estendida. Mateus capítulo de número 14. Pedro está andando por cima da água. O que acontece com Pedro? Ele afunda. Jesus foi lá, estendeu a mão para ele e colocou Pedro de pé. Quando Pedro olha para aquele homem caído à beira do caminho, ele falou assim: um dia alguém lá atrás me estendeu a mão, então eu te estendo a mão aqui também, em nome de Jesus. Levanta e anda. Sabe qual que é o problema da nossa geração, pastor Rafael? A gente tem memória curta. A gente se esquece que um dia nós fomos abençoados, e hoje a gente vê alguém à beira do caminho, a gente fala: essa guerra não é minha, esse problema não é meu, essa guerra é sua sim.
sim. Esse problema é nosso, sim. Lembra que um dia alguém te estendeu a mão. Lembra que um dia alguém te levantou. Lembra que um dia alguém bateu na porta da tua casa e disse: tem aqui uma cesta básica para te abençoar. Lembra que um dia alguém abriu uma porta para você passar. Então não seja ingrato. Se tu vires alguém à beira do caminho, estenda a mão, porque um dia uma mão foi estendida a você. O problema é que a gente tem memória curta. A gente gosta muito de ser ajudado, mas não gosta de ajudar o outro. E ainda vem com essa cara lavada em dizer: não, essa guerra não é minha, o problema é dele. O problema é nosso, irmão. A gente não é irmão em Cristo? Ou não? Ou a minha Bíblia é diferente da sua? A gente se esquece que um dia alguém já nos ajudou. E toda vez que eu leio isso daqui, eu lembro de Moisés. Um dia Deus olhou para ele e falou assim: Moisés, pode tocar nas águas do rio Nilo. Moisés não tocou. Por quê, Júnior? Quem tocou foi quem, Júnior? Está lá na Bíblia, Arão. Por que Moisés não toca nas águas do rio Nilo? Onde é que Moisés foi colocado no início da tua trajetória? No rio Nilo. Na verdade, à beira do rio Nilo. Por que Moisés não toca no rio Nilo, Júnior? Porque ele estava nos ensinando: eu não vou ferir hoje quem me serviu de escape lá atrás. Eu não vou ferir hoje quem me serviu de escape lá atrás. E hoje a gente vira as costas para quem um dia estendeu a mão para a gente lá atrás. Deixa eu acelerar aqui por causa da hora. A Bíblia diz que aquele homem se levantou. E na proporção que ele se levanta está assim na Bíblia: e os seus pés e os seus tornozelos se firmaram. Se firmou. Só se firma o que estava fraco. Vou falar de novo. Só se firma o que estava fraco. Júnior, o que você está querendo dizer? Como eu quero alguém ligado para poder pegar isso daqui. Lembra que eu disse no começo da pregação que quem é coxo, ele tem um desencaixe. O fêmur não é encaixado perfeitamente no quadril. Quando os pés e os tornozelos se firmam, tudo vai voltar ao normal. Só que segura. No versículo de número 8, está assim na Bíblia: e pôs-se em pé e saltando. Primeiro firmou, para depois se pôr em pé. Primeiro firmou, para depois saltar. Júnior, o que você está querendo dizer? Tem muita gente saltando sem antes ter firmeza. E Deus não quer que você salte aqui dentro e caia lá fora. Porque a nossa realidade não é aqui dentro, a nossa realidade é do lado de fora. Então Deus está dizendo: antes de você saltar, primeiro eu te dou firmeza, para depois eu te colocar de pé. Aleluia! O tema central da campanha é avivados pela palavra. Avivamento não é pular aqui dentro. Avivamento é pular aqui dentro, mas permanecer de pé do lado de fora. Então Deus está gritando para alguém aqui: aonde havia uma fraqueza na tua vida, eu estou fortalecendo hoje. Eu estou fortalecendo hoje. E Deus está usando a minha boca para dizer para alguém: eu estou firmando os teus passos e as tuas pernas nesta noite. Júnior, por que Deus está me firmando? Eu não sou um pregador da hipergraça. Eu não vou te chamar de meu lindo, de meu querido, de meu amor. Eu vou te chamar de crente, a tal ponto de dizer: o vento vai continuar soprando, a prova vai continuar acontecendo. Com todo respeito, o pau vai continuar cantando na casa de Noca. Vai continuar, Júnior, vai. Mas para aquele que está firme no poder da palavra, ele não será abalado. Ela não será abalada. Ele não será abalada. Eu quero dar um recado para o diabo: pode bater o quanto você quiser. Deus marcou essa quarta-feira para nos firmar na palavra dele e dizer: quem já enfrentou dilúvio não se abala com tempestade. Quem já passou por dilúvio não se abala com tempestade. Recebe firmeza hoje. Recebe firmeza hoje. Recebe firmeza hoje. O vento vai soprar, mas a tua casa e nem você será abalado, porque você estará firme na rocha eterna.
Jesus de Nazaré. Elebaracante, elebarachanda, irimicomanassubria-candaraia. Não perca essa fiação não, que eu preciso liberar uma palavra profética para alguém aqui. Meu amigo pastor Rafael, quando ele recebe firmeza, e agora ele está saltando, e agora ele está andando, implica dizer que o quadril foi encaixado perfeitamente no fêmur, ou seja, aquilo que estava fora do lugar, Deus colocou no seu devido lugar. Levante a tua mão para receber essa palavra. O que estava fora do lugar na tua vida, Deus está colocando tudo no teu devido lugar. Deixa eu dar lugar aqui na palavra. A bagunça do diabo acaba na tua casa hoje, Júnior, porque o que estava fora do lugar, Deus está colocando no teu devido lugar. Erebada cancho, elevará súbria, demina candaraia, sergue, ominaraue, minaracé. O que estava fora do lugar, Deus está colocando no lugar hoje. Tua casa no lugar, tua família no lugar, tuas emoções no lugar, teus sentimentos no lugar, tua vida financeira no lugar. O que estava fora do lugar, Deus está colocando no teu devido lugar. Eu vou liberar, e quem quiser pegar que pegue. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Deus está colocando as coisas no teu devido lugar. Tergio vinarachubri elentri aminaias. Urei minoracano relebaraia cancho reliminícia. Eu sinto o peso dessa palavra para dizer para alguém: nada quebrado, nada faltando, nada fora do teu devido lugar. A bagunça do diabo acaba hoje. Essa bagunça na tua casa acaba hoje, Júnior, porque o grandão da Galileia está entrando lá. E o valente só é valente enquanto mais valente do que ele não chega. E ele usa a minha boca para dizer para alguém: nada quebrado, nada faltando, nada fora do seu devido lugar. Aleluia! Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Deus está dizendo para alguém aqui hoje: tudo que estava bagunçado, Deus está voltando para o lugar hoje. Aquele homem entra para o templo. Ele entra para o templo saltando e adorando. Só que como eu quero alguém muito ligado ainda para tomar posse disso daqui. Quem ajuda ele a entrar para o templo é Pedro e João. Não é os camaradas que colocavam ele todos os dias na porta. Então imagina a raiva de quem o colocava na porta, porque a fonte secou. Tem muita gente que queria lucrar com a tua dependência. Deus está dizendo: a fonte dessa galera está secando hoje. Só que redobre a atenção, por favor, para eu não extrapolar o horário. Olha aqui. Aquele homem entrou para o templo e começou a adorar. Ele entrou saltando, pulando. Interprete como quiser. Quem ajudou ele a entrar? Pedro e João. Quem é Pedro e João? São os de longe. Mas todos os dias que a Bíblia nos esconde o nome de quem o fazia, colocava ele na porta. Então os de perto colocavam na porta, mas nunca o colocaram para dentro da porta. Aí veio dois de longe para aparecer e colocar ele para dentro. Pregador, o que você está querendo dizer? Só vai dar glória quem está ligado. Se os de perto não faz por você o que tem que fazer,
eu levanto os de longe. Vou de novo. Se os de perto não faz por você o que tem que fazer, eu levanto os de longe para fazer por você o que se tem que fazer. Pregador, não estou entendendo. Se os do Cantão não faz, se os de Barra do Piraí não faz, se os da tua rua não faz, fica tranquilo. Deus levanta alguém lá em São Paulo. Deus levanta alguém em Minas Gerais. Deus levanta alguém lá em Resende para pegar na tua mão e dizer: passa por essa porta hoje. Passa por essa porta hoje. A Bíblia diz que ele entrou para o templo. E quando ele entra para o templo, quem está no templo, duas coisas acontecem. Eles ficam admirados e assombrados. Admirados por quê? Só vou soltar, tá? Por que eles estão admirados? Que está dizendo, se Deus fez na vida dele, pode fazer na minha também. O que Deus vai fazer na tua vida vai servir de exemplos para outras pessoas. E eles vão olhar e vai dizer, se Deus fez na vida dela, pode fazer na minha vida também. Por que eles estão assombrados? Vou trazer para o dia de hoje, para você pegar melhor. Vou trazer para o dia de hoje. Por que eles estão assombrados? Eles estão assombrados porque o culto aqui iniciou às 19 horas. Então eu vou trazer para hoje, tá? Você entrou no culto 19 horas. E quando você passou por aquele portão, você viu o coxo na porta, pedindo esmola, dizendo, ouro e prata, por favor. Ouro e prata, por favor. Só que o culto termina 9 horas, 9h05. Antes do culto acabar, quem você viu na porta pedindo esmola, estava no mesmo culto que você. Dando glória a Deus e aleluia. Júnior Marques, boiei, eles estão assombrados porque na cabeça deles é para ser demorado um coxo andar normalmente. Mas como Jesus entrou em cena, ele está dizendo, o que é demorado para o homem, Jesus entra para fazer rápido. O que o homem demora para fazer, Jesus entra para fazer rápido. Eu quero profetizar sobre a vida de alguém. Jesus está pegando a tua guerra hoje. Ele está pegando aquela causa na justiça hoje. Ele está pegando aquela obra da tua casa que está travada hoje, aquele papel que está amarrado hoje. Ele está dizendo, o que era para ser demorado para o homem, eu entro nessa quarta-feira para acelerar. O que era para ser demorado na tua vida, o céu está acelerando nessa noite. Dá uma olhadinha para quem está do teu lado e fala, o que era para ser demorado. Não, você não está crendo no que eu estou pregando. Diga com fé, diga, o que era para ser demorado. Diga, Deus vai fazer rápido. Deus vai fazer rápido. Quem crê nessa palavra? Ele é baraxandaraia. Eu ouço o movimento do céu no meio dessa igreja, e ele está gritando, Júnior, eu estou movimentando coisas paradas na vida do meu povo. O que estava na mão do homem, o céu pega. Nesta noite ele está dizendo, eu vou acelerar. Olhe para mim aqui e eu te entrego umas duas coisas rapidinho e devolvo o microfone aqui em direito. Aquele homem passou pela porta do Templo Formosa. Só que, estudando geograficamente, percebi que quando ele passa por aquela porta, ele tem acesso a outras 3 portas. Vou falar de novo. Quando ele passa por aquela porta, que era a porta principal, ele tinha acesso a outras 3 portas. Pregador, explica. É como se você passasse por aquela porta central ali. Você entrou, mas por você estar aqui dentro, você tem acesso a outras portas. Essa aqui e aquela dali. Pregador, o que você está querendo dizer? A porta que Deus está abrindo para você hoje não será só uma porta.
Ele te dará acesso a outras portas. Isso daqui me faz jogar para Apocalipse, capítulo de número 3. O que é que João escreve para nós? Eis que pus diante de ti uma porta uma porta Você não precisa botar a mão na maçaneta. Você não precisa girar a chave. Você não precisa bater na porta. Você não precisa nem abrir. Por quê? A porta já está aberta. Só que eu gosto da originalidade do texto. E a originalidade do texto dá-se o sentido que, quando João fala da porta aberta, é que a porta é tão grande, como eu quero alguém ligado. A porta é tão grande que para onde quer que você olhe, a porta vai estar aberta. Se você olha para a direita, a porta está aberta. Se você olha para a esquerda, a porta está aberta. Se você olha para frente, a porta está aberta. Não pegou? É o céu dizendo: não tem como fugir. A porta está aberta. É só você passar por ela nessa noite. Quem crê no poder desta palavra, levante a mão para glorificar ao Deus que vai abrir a porta para você. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe a tua família. Fique com essa palavra no teu coração, em o nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade em o nome de Jesus.